Colombofilia brasileira. Esporte e mercado. O uso do pombo-correio como desporto teve início no século XIX. De lá até hoje, tornou-se uma atividade recreativa que atrai criadores em todo o mundo, produzindo diversão e, em alguns países e regiões, uma boa lucratividade aos seus criadores e aficionados. Sim, a prática de criação de pombos gera diversão e promove a boa integração entre os adeptos, mas também produz possibilidade de ganhos, com a venda de matrizes, ovos, animais de competição. No Brasil, o valor dos animais alcança números bem modestos, se comparado aos valores na Europa. Um pombo belga, de criadores renomados, pode alcançar até 200 a 400 mil euros em leilão. E hoje, além de compradores europeus, o mercado se movimenta bem em direção à China, Oriente Médio e África do Sul. Temos colombófilos em mais de uma centena de países do mundo. Competição. Uma competição consiste em medir o tempo que o animal leva para percorrer determinada distância, quer dizer, é uma prova de velocidade, resistência e regularidade, pois devem vencer não apenas a distância, como os obstáculos, predadores, ventos e condições climáticas. Tudo começa com o relacionamento dos seus criadores, que se reúnem em grupos, os clubes, normalmente regionais, para a operação do chamado encestamento. Esse processo consiste em reunir seus pombos para que os animais sejam registrados, os que vão competir e acomodados em gaiolas específicas para o transporte. Dali são transportados em utilitários, caminhões até um determinado local, 150, 300, 600 e até 800 ou até mesmo 1.200 quilômetros, para que sejam soltos todos ao mesmo tempo, iniciando o processo de volta para casa, ou seja, o pombal de cada proprietário competidor. Através de coordenadas latitude e longitude, temos os pontos de partida, o local de solta, e chegada, o pombal. Logo calcula-se a distância. O horário da chegada de cada animal ao seu pombal de origem, através de um sistema eletrônico, é conferido por chips RF, radiofrequência, instalados através de anilhas em suas patas, mini anilhas de peso resumido. Depois, quando todos os animais já voltaram às suas origens, é computado o resultado e quem chega mais rápido, a melhor média de velocidade, vence a competição. Todos os anos são realizadas baterias de competições, sempre levando em conta as distâncias maiores aqui no Brasil. Isto significa provas interestaduais. Distâncias das competições aqui no Brasil variam de até 150 km, 800 km, 1.000 a 1.200 km. A integração dos colombófilos e dos familiares. É um esporte acessível, possível a qualquer que goste de animais e ame a arte dos pombos-correios. É uma grande alegria e emoção ver os pombos chegando de volta ao pombal, vindo de grandes distâncias. Imprescindível manter o pombal limpo, arejado, ventilado, claro, boas disposições e amor aos animais. Com boa alimentação, preventivos, vitaminas, ou seja, pombos com boas condições de saúde. Não é a quantidade de pombos que produz um pombal campeão, mas o exercício, a dedicação, seleção e treinamento dos espécimes. Todos os dias é necessário que sejam soltos para uma revoada no entorno do pombal, com o objetivo de os preparar fisicamente e produzindo assim um espetáculo de beleza e muito encanto para toda a comunidade ao seu redor. Esses fatos, custo acessível, condições simples, manifestação em comunidade, além de outros, promovem a boa e saudável integração entre os seus criadores e a sua sociedade em volta. Existem mais de 60 clubes no Brasil, associações de criadores estaduais e uma federação nacional, compostas por pessoas de todo perfil social e financeiro,
todos em torno do esporte e da paixão pela criação de pombos-correios. Hoje vivemos na era digital, e-mail, entregas por avião, motos, etc., mas é impossível vivermos longe do charme e do encanto destes belos animais, inteligentes e resistentes. A origem. Da data dos primórdios da humanidade, registro na época dos faraós. Impossível definir com precisão em que data o homem passou a contar com os pombos como ferramenta para transmitir mensagens. No início do século XX, tendo como berço a Bélgica, a colombofilia como esporte teve um grande desenvolvimento e apuração da raça. Diversos pombos foram condecorados na Primeira e Segunda Guerra Mundial pela Rainha da Inglaterra por terem ajudado na comunicação durante os confrontos, inclusive salvando vidas de soldados. A operação. Pombos-correio nunca vão, eles sempre voltam para sua base de criação. Eles são dotados de um senso de direção espetacular, já estudados por grandes academias como a japonesa e a alemã, e até hoje não conseguiram explicar o seu GPS interno. Na prática, os pombos devem ser criados a partir da idade máxima de 30 ou 40 dias, no mesmo ambiente antes de se tornarem adultos, para que possam se ambientar no espaço aéreo do seu domicílio e exercitarem a capacidade de retorno. Estão prontos para voos em maiores distâncias a partir de 3 meses de idade, e com idade superior a 1 ano podem alcançar até 1.000 a 1.200 quilômetros, inclusive entre continentes, voando sobre terra e sobre o mar. Comum ocorrer entre Europa e África, e nas Ilhas Canárias, Madeira, tantas outras pelo mundo. É possível que se desviem da rota porque são atacados por predadores ou por ventos de grande intensidade ou por condições climáticas bastante adversas. Doenças. Como todo animal, tem os que são criados com o devido controle sanitário, higiene, vacinações, e tem os vira-latas. Como todo animal, não são criados sob controle, estão sujeitos a doenças, pragas e crescimento descontrolado em número bastante grande. Porém, os pombais são muito bem limpos e higienizados, e os pombos-correios tratados com ração balanceada, preventivos e vitaminas, além dos treinos diários para adquirirem uma boa condição física para voos de grande distância. Tem muito folclore sobre as doenças dos pombos, mas de fato não há registro de doenças transmitidas ou adquiridas em pombais. Há que saber tratar, cuidar e manusear todo e qualquer animal, assim como a população cuida do gato, do cão ou do outro animal doméstico. A criação ocorre normalmente entre os meses de junho e novembro de cada ano. Há todo um cuidado nesses acasalamentos para que gerem filhotes de boa formação e origem, o pedigree. Em gaiolas são juntados um macho e uma fêmea em média de 10 dias, depois a fêmea coloca 2 ovos em um intervalo de 2 dias. O choco em média de 18 dias, após o que nascem 2 filhotes. Em média, 8 dias após o nascimento, os filhotes são anilhados. Peça que consta o número do ponto, o seu RG, para toda a vida. E aos 25 dias são separados dos pais. Em seguida começa o processo de conhecimento do local e pouco a pouco vão fazendo pequenos voos com 40 dias de idade. Uma atividade, um negócio, uma recreação, um esporte, uma competição. Tudo isso é a colombofilia brasileira.